Uma pequena pílula branca repousa na palma da mão. Na superfície lisa dela cabe uma promessa simples: calma. Nas décadas que se seguiram, essa promessa espalhou-se por consultórios, lares e prateleiras de farmácias como uma solução quase mágica para a ansiedade, o insônio, a tensão do cotidiano. Mas embora tivesse trazido alívio imediato a milhões, essa mesma pílula carregou, para muitos, um custo silencioso e duradouro. Calmantes que prometeram paz e criaram dependência. Essa é a história que vamos contar. No rastro dessa imagem está a intenção de compreender não apenas moléculas e patentes, mas pessoas, médicos que receitavam acreditando estar a proteger. Pacientes que encontraram nas cápsulas um alívio necessário. Empresas que empurraram promessas bem embaladas para um mercado ávido por soluções. A narrativa atravessa laboratórios e salas de espera, anúncios em revistas e anotações nos prontuários, até chegar ao ponto em que o que parecia cuidado começa a se transformar em problema para muitos. Se essa história está chamando sua atenção, curta e se inscreva. Deixe nos comentários se você já ouviu falar de benzodiazepínicos e como foi a experiência. Fica comigo até o próximo trecho. Há uma virada nessa história que vale ser conhecida. No começo do século XX, e especialmente nas décadas que seguiram a Segunda Guerra Mundial, a medicina convivia com um dilema clínico. Os barbitúricos eram poderosos sedativos e anticonvulsivantes, mas tinham margem terapêutica estreita. Doses relativamente próximas entre o benefício e a toxicidade significavam que a overdose era um risco real, seja por erro, por interação com álcool ou por tentativa de suicídio. Além disso, a tolerância e a dependência ao uso crônico ficaram evidentes. A busca por alternativas mais seguras e eficazes tornou-se uma prioridade científica e comercial. Era nesse quadro que os laboratórios começaram a investigar novas estruturas químicas que pudessem preservar os efeitos calmantes sem a mesma letalidade. O ingrediente humano dessa etapa inicial foi um químico trabalhando em pesquisa industrial, cujo nome se tornou sinônimo do surgimento de uma nova família de medicamentos: Leo Sternbach. Em um laboratório de uma grande companhia farmacêutica europeia, Hoffmann La Roche, a pesquisa levou à síntese de compostos que, em testes preliminares, mostraram efeito sedativo com perfil de segurança aparentemente superior aos barbitúricos. O primeiro desses compostos chegou às farmácias e ganhou nomes que hoje soam familiares. Clordiazepoxide foi um dos primeiros, seguido por outros membros da família, entre eles o diazepam. As datas e alguns detalhes específicos sobre patentes e cronologia ficam como indefinido para confirmação factual, mas a sequência geral é clara: descoberta química, avaliação pré-clínica e, em seguida, lançamento comercial. O apelo clínico foi imediato. A nova classe prometia reduzir a ansiedade e favorecer o sono com menor risco de depressão respiratória e overdose fatal em comparação com os barbitúricos. Médicos, exaustos de ver pacientes em risco, abraçaram a novidade. Ali havia uma opção aparentemente mais segura para tratar condições que até então tinham poucas alternativas eficazes. O discurso circulava em congressos, em revistas médicas e, claro, na publicidade direta ao profissional. Espaços onde a ciência, a persuasão e os interesses comerciais se encontravam. A mensagem era simples e poderosa: um sedativo moderno, confiável, para situações que iam da ansiedade aguda ao controle de crises de pânico, passando por insônia persistente. Mas a história não seguiu apenas por trilhas científicas. No mercado, as empresas farmacêuticas investiram fortemente em marketing formal e informal. Anúncios em revistas populares e em veículos médicos traziam imagens de famílias serenas,
noites restauradoras e rotinas domésticas sem tensão. O remédio foi apresentado como um aliado para a dona de casa exausta, para o executivo com sono interrompido, para a mãe que não conseguia relaxar depois do parto. As campanhas contribuíram para que o uso desses medicamentos se tornasse uma solução culturalmente legítima para problemas que, em parte, são normais na vida humana. Preocupação diante de perdas, insônia ocasional, ansiedade situacional. Aos olhos do grande público, a promessa era persuasiva. Um comprimido e a paz retornava. Ao mesmo tempo, a prática clínica foi moldada por padrões de prescrição mais amplos. Médicos generalistas e especialistas passaram a prescrever benzodiazepínicos em alto volume, frequentemente por períodos que se estenderam além do recomendado nas bulas iniciais. Muitas prescrições vinham de situações de crise. Um paciente aflito procura um alívio imediato, e o clínico, diante do sofrimento e da limitação das opções rápidas, oferece uma solução tangível. Esses encontros clínicos, repetidos milhões de vezes, geraram uma cultura de confiança mútua entre prescritor e paciente. O remédio funcionou, então voltou a ser pedido e a ser fornecido. Com o tempo, aquilo que era um tratamento pontual para episódios agudos transformou-se na rotina de uma parcela considerável de usuários. Para entender por que essa transição ocorreu, é preciso olhar tanto para a biologia quanto para o contexto social. No nível bioquímico, os benzodiazepínicos atuam em um sistema cerebral fundamental para controlar a excitação, o sistema GABAérgico. GABA é, em termos simples, o freio químico do cérebro, um neurotransmissor que diminui a atividade neuronal. Os benzodiazepínicos não criam um freio novo, eles aumentam a eficácia de um receptor já existente, chamado GABA-A. Imagine um carro com freio comum. Os benzodiazepínicos não substituem o freio, mas tornam o pedal mais sensível. Com menos pressão, a frenagem é mais eficiente. O resultado clínico é redução da ansiedade, relaxamento muscular, indução do sono e, em doses maiores, sedação profunda. Essa analogia ajuda a explicar 2 pontos essenciais. Primeiro, porque o efeito é rápido e percebido como eficaz. O sistema sobre o qual agem já está no lugar, pronto para ser amplificado. Segundo, porque a aparência de segurança inicial pode mascarar riscos a longo prazo. Quando se torna necessário ativar aquele freio com frequência, o sistema busca um novo equilíbrio. Receptores mudam, o organismo se adapta. Essa adaptação clínica chama-se tolerância. É preciso cada vez mais do mesmo remédio para obter o mesmo efeito. E, em muitos casos, traduz-se em dependência física. Se a medicação é interrompida abruptamente, o cérebro, que havia se ajustado à presença constante do amplificador químico, reage em sobressalto, gerando sintomas de abstinência que podem variar de ansiedade intensa e insônia a sinais mais perigosos, como tontura, tremores e, em instâncias graves, convulsões. A ocorrência desses sintomas não refuta o uso legítimo dos medicamentos, mas sublinha que a linha entre cuidado e risco pode ser tênue. Narrativas pessoais ajudam a humanizar esses conceitos. Maria é uma personagem composta. Nos seus 30 e poucos anos, uma mãe que logo após o nascimento do primeiro filho sofreu com ansiedade intensa e insônia. Em uma consulta, recebeu um benzodiazepínico que a permitiu dormir algumas horas. Para ela, foi um respiro. As noites, que antes eram um campo de guerra mental, ganharam pausas restauradoras. O problema começou a se insinuar meses depois. A dose que antes bastava, em sua sensação, já não era suficiente para enfrentar a tensão. Cada vez que tentava interromper o uso, a ansiedade voltava como se fosse mais forte do que antes.
Sem um acompanhamento especializado e sem alternativas terapêuticas acessíveis, psicoterapia longa, por exemplo, nem sempre estava ao alcance, Maria se viu numa rotina de uso prolongado que passou a moldar seus dias. Senhor Antônio também é um personagem representativo, um aposentado de cidade média que recorreu ao mesmo tipo de medicação para tratar insônia. Entre vizinhos, a história se repetia. Comprimidos para dormir e um dia a dia que parecia mais leve. Porém, com o passar do tempo, familiares e profissionais de saúde passaram a notar quedas mais frequentes, episódios de confusão matinal e perda de marcha fina. Em idosos, os efeitos sedativos persistentes somam-se a outros fatores: polifarmácia, comorbidades, alterações sensoriais, e aumentam o risco de quedas e fraturas, com consequências que podem ser severas para a autonomia e a qualidade de vida. Esses relatos clínicos, multiplicados em clínicas e hospitais, acenderam um sinal de alerta. Havia efeitos colaterais que a promessa inicial não revelara em toda a sua dimensão. Enquanto histórias individuais apontavam para problemas concretos, padrões populacionais começaram a emergir. Análises de prontuários e relatórios de saúde pública indicaram que, em determinados períodos, o uso de benzodiazepínicos cresceu substancialmente em vários países, especialmente nas décadas que sucederam o lançamento desses medicamentos. Mulheres foram prescritas com mais frequência do que homens. Idosos e pessoas com condições de saúde crônicas surgiram como grupos com maior prevalência de uso prolongado. Alguns fatores socioeconômicos também pesaram. Em sociedades com menos acesso a tratamentos psicoterapêuticos ou com jornadas de trabalho estressantes, o recurso ao comprimido era, em muitos casos, um atalho pragmático para aliviar sintomas que, de outra forma, exigiriam investimentos mais altos em tempo e recursos. Os médicos, por sua vez, viviam dentro dessa dinâmica. Para muitos profissionais, prescrever benzodiazepínicos era uma resposta imediata e compassiva ao sofrimento. Em consultórios lotados, com pouco tempo para explorar intervenções psicoterápicas ou suportes sociais, oferecer um comprimido era uma forma rápida de devolver funcionalidade ao paciente. Adicionalmente, a formação médica e os canais de informação eram muitas vezes permeáveis às mensagens da indústria farmacêutica. Patrocínios de congressos, amostras grátis e estudos financiados criavam um ecossistema em que a percepção de segurança podia ser amplificada, não necessariamente por má-fé, mas pela convergência de interesses e pela força do marketing institucional. Houve também um componente cultural e de medicalização. Comportamentos antes tolerados como parte da condição humana passaram a ser vistos como problemas a serem resolvidos medicamente. Insônia, inquietação, angústia diante de dificuldades financeiras ou relações deterioradas, estados que já fazem parte da vida, ganharam um rótulo diagnóstico que justificava a intervenção farmacológica. Essa expansão do escopo médico transformou a demanda. O comprimido deixou de ser apenas para crises e passou a ser usado também para sufocar desconfortos cotidianos, criando um mercado que alimentava a própria prescrição. Em círculos acadêmicos e clínicos, as primeiras publicações que descreviam dependência e dificuldades de retirada começaram a aparecer. Relatos de casos e séries clínicas apontavam para sintomas de abstinência e para o fenômeno da tolerância. Pesquisadores e alguns clínicos passaram a questionar: se os benzodiazepínicos são tão eficazes no curto prazo, como equilibrar esse benefício com os riscos quando o uso se estende por meses ou anos? As questões científicas eram acompanhadas de debates éticos. Qual a responsabilidade da indústria em comunicar limites e riscos?
Que papel deveria ter o médico que possivelmente não dispunha de alternativas viáveis para oferecer naquele contexto? As respostas não foram imediatas. Em parte, isso decorreu da natureza dos próprios estudos clínicos iniciais, que muitas vezes avaliavam eficácia em curto prazo e com amostras controladas. A dependência e as consequências a longo prazo, por sua vez, emergiam mais lentamente e exigiam vigilância epidemiológica e investigação clínica prolongada. Essa defasagem entre a explosão do uso e o acúmulo de evidências sobre riscos contribuiu para um período de complacência, no qual a narrativa dominante ainda privilegiava a promessa de benefício. Em paralelo, a imagem pública do medicamento era reforçada por uma linguagem médica que sugeria normalidade e segurança. Expressões como bem tolerado e baixo índice de efeitos adversos circulavam em materiais destinados a profissionais. Para pacientes, a palavra do médico e o rótulo aprovaram um novo padrão de cuidado, mas as experiências subjetivas, sensação de perda de controle, incapacidade de parar, alterações de memória, começaram a aparecer em cartas ao editor, em programas de rádio e em relatos anônimos que escapavam à retórica oficial. O conflito entre promessa e evidência criou uma tensão crescente. De um lado, estavam milhões de pessoas para quem o remédio realmente trouxera qualidade de vida naquela hora. Do outro, os sinais acumulados de um preço talvez não suficientemente divulgado. Nessa tensão, se formou o enredo central da história dos benzodiazepínicos. Uma inovação real, com benefícios claros, que se difundiu sem que as instituições, as práticas clínicas e as políticas públicas estivessem prontas para mitigar seus riscos a longo prazo. Ao chegar nesse ponto, a narrativa abre espaço para perguntas mais profundas. Como lidar com o legado de uma classe de medicamentos que ajudou tantas pessoas, mas que também deixou um rastro de dependência iatrogênica? Quais responsabilidades cabem à indústria, aos médicos, aos reguladores e à sociedade? E, para além das responsabilidades, o que pode ser feito para oferecer alternativas reais, terapias psicológicas acessíveis, programas de higiene do sono, políticas de saúde que não reduzam o sofrimento humano a uma prescrição? Antes que essas perguntas sejam respondidas em detalhes, convém aprofundar um pouco mais na ciência que sustenta o efeito desses medicamentos. Já foi dito que os benzodiazepínicos agem amplificando a função do receptor GABA-A. Essa modulação tem consequências clínicas diretas. Ansiedade cai como uma maré que se retira. O corpo relaxa, o sono, quando presente, torna-se mais fácil de alcançar. Mas é importante entender que essa amplificação não é inesgotável. Receptores e sistemas bioquímicos são plásticos. Eles se adaptam ao ambiente químico repetido. Isso explica por que, em muitos casos, o benefício inicial decai ao longo do tempo, levando pacientes e médicos a buscar doses maiores ou a prescrever novas remessas. A metáfora do freio químico ajuda a visualizar. Quando o pedal passa a ser pressionado mais vezes, o sistema ajusta-se e, para recuperar a mesma desaceleração, será preciso exercer mais força. Além disso, os benzodiazepínicos não são todos iguais. Diferem em potência, meia-vida e perfil farmacocinético, o que influencia como agem no corpo e quais efeitos predominam. Essas diferenças farmacológicas tornaram a prescrição uma área complexa. Opções com ação mais curta tendem a ter menos efeito residual durante o dia, mas podem provocar mais rebote noturno. Opções de longa duração podem acumular-se e favorecer sedação prolongada, especialmente em idosos. Esses pormenores técnicos ajudaram a moldar debates clínicos posteriores, quando a necessidade de ajustar práticas para reduzir riscos ficou mais clara. Ainda assim, a simples explicação do mecanismo não basta para fechar o balanço.
A experiência humana mostra que, para muitos, o problema não é só biológico, mas tem a ver com contextos sociais e com o modo como o sofrimento é atendido. Em lugares onde há poucas opções de cuidado mental público e onde o estigma recai sobre quem busca ajuda para ansiedade ou insônia, a medicação funciona também como um recurso de resposta imediata. A falta de acesso à terapia cognitivo-comportamental, a precariedade de centros comunitários e a sobrecarga dos serviços de saúde criam condições em que a prescrição prolongada se torna a saída mais prática, ainda que do ponto de vista de saúde pública, problemática. As peças desse quebra-cabeça, ciência, marketing, clínica, experiências pessoais, começaram a se encaixar em um panorama mais amplo. O uso em massa de benzodiazepínicos tinha implicações sociais para além dos indivíduos que os tomavam. A dependência iatrogênica gerava custos para os sistemas de saúde, para famílias e, em muitos casos, para a própria cidadania das pessoas afetadas, que podiam perder emprego, autonomia e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, a abordagem centrada na punição, criminalizar ou estigmatizar quem sofre dependência, surgiu como resposta equivocada em alguns contextos, desviando recursos de estratégias mais sensatas: vigilância, educação e tratamento baseado em evidências. Nesse ponto da história, as primeiras rachaduras na narrativa da promessa começaram a abrir caminho para um debate público mais intenso. Jornalistas investigativos, profissionais de saúde alarmados e alguns pesquisadores passaram a questionar o que, até então, fora aceito quase sem contestação. Foram relatados casos nos quais pacientes que tentaram interromper o uso abruptamente sofreram consequências clínicas severas. Relatórios institucionais e documentos internos de empresas, quando trazidos à luz, mostraram desigualdades entre a comunicação de riscos ao público e a ênfase nos benefícios em materiais promocionais destinados a médicos. Esses elementos alimentaram um clima de ceticismo crescente e prepararam o terreno para ações que, mais tarde, mudariam práticas e políticas. Mas ainda havia uma distância entre reconhecer problemas e implementar soluções eficazes. Médicos que queriam reduzir a prescrição enfrentavam limitantes práticas: falta de tempo, pressão do paciente, inexistência de programas de desprescrição bem estruturados e receio de agravar o sofrimento do paciente. Pacientes, por sua vez, muitas vezes viviam com medo de parar, não apenas por sintomas físicos, mas por temor de que a ansiedade retornasse com força. Em muitas histórias, a dependência não era fruto de negligência ou de falha moral, mas de um conjunto de circunstâncias. Ausência de alternativas acessíveis, decisões clínicas tomadas no calor do sofrimento e uma cultura médica que, na época, valorizava mais a resolução imediata do sintoma do que a reflexão sobre efeitos a médio e longo prazo. Ao mesmo tempo, emergiam vozes que defendiam a manutenção do acesso a esses medicamentos para casos bem selecionados, argumentando que não se podia apagar o benefício clínico legítimo para milhões. A tensão entre restrição e acesso justo é uma linha de força importante nesta história. Restringir de maneira brusca, sem construir alternativas, coloca pacientes em risco, ao passo que a continuidade sem critérios e sem monitoramento também gera danos. Encontrar um caminho entre esses extremos exigia e exige políticas públicas informadas por dados, por ética e por empatia. Quando a narrativa chega a esse ponto, percebemos que o enredo se bifurca. De um lado, estariam as histórias de sucesso, pacientes que, com orientação adequada e por tempo limitado, recuperaram o sono e retomaram a vida. De outro, as histórias de dependência e danos progressivos. Aquilo que parecia ser um bloco homogeneamente benéfico mostrou-se multifacetado.
E justamente aí reside a urgência do tema. Compreender como práticas médicas, interesses econômicos e realidades sociais se entrelaçaram para produzir um problema que é, ao mesmo tempo, biomédico e político. A história dos benzodiazepínicos, portanto, não é apenas a história de uma molécula. É a história de como a medicina do século XX lidou com a dor, com a angústia e com a pressa por soluções. É a história de como promessas de alívio, quando impulsionadas por forças de mercado e por necessidades humanas legítimas, podem virar rotina antes que saibamos plenamente quais serão as consequências. E é também para muitos a história de como um caminho de cuidado se transformou, para alguns, em uma ratoeira difícil de abandonar. Ao nos aproximarmos do ponto em que sinais clínicos e preocupação pública se intensificam, fica claro que as próximas etapas dessa história envolvem respostas institucionais, revisão de diretrizes de prescrição, campanhas de educação médica continuada, movimentos de desaprescrição e, crucialmente, a construção de alternativas terapêuticas efetivas e acessíveis. Essas respostas não são automáticas nem simples. Requerem investimento, coordenação e uma mudança cultural na forma como tratamos o sofrimento mental. É aqui, nesse limiar entre o reconhecimento do problema e a busca por soluções, que muitas das tensões essenciais se concentram. Há decisões de política que precisam ser tomadas. Como informar melhor pacientes e médicos sem provocar pânico? Como reduzir prescrições indevidas sem negar acesso a quem realmente precisa? Como financiar psicoterapias e programas de prevenção em um sistema que, historicamente, privilegiou medicamentos de ação rápida? Essas perguntas apontam para a continuidade da história. O relato das estratégias que surgiram, as resistências encontradas e as experiências humanas durante os processos de mudança. Antes de entrar nas reformas, nas diretrizes e nas histórias de quem conseguiu se desligar do medicamento com suporte adequado, é importante consolidar um ponto técnico que servirá de base para entender as complicações clínicas, a noção de tolerância e de síndrome de abstinência. Tolerância, como já mencionado, significa perda progressiva de resposta terapêutica com uso continuado. Em termos práticos, isso se traduz em aumento da dose ou em manutenção de níveis elevados da droga no corpo. A abstinência, por sua vez, é a resposta clínica que ocorre quando a presença continuada do fármaco é subitamente interrompida e o organismo, adaptado àquele estado químico, reage. Essa reação pode ser somática, exibindo tremores e náuseas, e também psicológica, com ansiedade exacerbada e insônia refratária. Em casos menos comuns, mas clinicamente importantes, a interrupção abrupta pode precipitar convulsões, um risco que exige atenção na condução médica, ainda que aqui não se apresente nenhum protocolo prático ou recomendação de manejo específico. Esses elementos científicos ajudam a explicar por que a retirada não é simples e por que muitos pacientes, diante de situações de vida estressantes, preferem continuar com a medicação. A retirada para além do componente físico envolve também o medo da recaída e a percepção de perda de um recurso que funciona. A complexidade é, portanto, biopsicossocial. Envolve o corpo, a mente e o contexto. Ao encerrar este primeiro bloco da narrativa, resta perceber que a história dos benzodiazepínicos é, ao mesmo tempo, um estudo de caso sobre inovação farmacológica e um espelho das escolhas coletivas de uma sociedade. A novidade que prometia paz gerou, em muitos contextos, dependência. A pergunta que se impõe daqui para diante é como transformar esse reconhecimento em políticas e práticas que preservem o benefício legítimo desses medicamentos a quem realmente deles precisa, enquanto minimizam danos e ampliam alternativas. É uma discussão que passa por ciência, por ética médica e por decisão política.
A jornada continua, e o próximo trecho desta história examinará com mais detalhe as primeiras respostas institucionais, os estudos e relatórios que mudaram diretrizes, as campanhas de informação que tentaram corrigir rumos e os exemplos de programas clínicos que buscaram desaprender a prática da prescrição automática. Também veremos como a experiência de pessoas que tentaram interromper o uso, com sucesso e sem sucesso, ajudou a moldar protocolos mais humanos e baseados em evidências. As investigações e as vozes que alertavam sobre riscos não tardaram a provocar uma reação em múltiplos níveis, embora essa reação fosse lenta, incompleta e, por vezes, conflituosa. Pesquisadores publicaram séries de casos e estudos observacionais que começaram a desenhar um panorama mais complexo. Órgãos reguladores e sociedades médicas atualizaram recomendações. Clínicas e programas piloto se organizaram para apoiar pacientes. E, em alguns lugares, campanhas públicas começaram a discutir os prós e contras da medicação. Muitas dessas ações surgiram como resposta a sinais que já não podiam ser ignorados. Relatos de dependência, de sintomas de abstinência incapacitantes, de quedas e prejuízos cognitivos em populações vulneráveis. As datas e alguns detalhes de cronologia permanecem como indefinido para verificação factual, mas a sequência geral do alerta à ação, passando por debates intensos, é clara. A literatura clínica que trouxe o tema para o centro do debate tinha um caráter muitas vezes humilde e acumulativo. Estudos controlados demonstravam eficácia de curto prazo para transtornos de ansiedade e insônia. Estudos de coorte e análises de prontuários sugeriam riscos crescentes com o uso prolongado. Revisões críticas chamavam atenção para lacunas metodológicas e para a necessidade de vigilância contínua. Paralelamente, em conferências e fóruns médicos, emergiam relatos que não cabiam facilmente em artigos controlados. Médicos que viam pacientes prescrevendo por décadas, famílias que descreviam perda de autonomia em idosos e profissionais de saúde mental que denunciavam falta de alternativas públicas acessíveis. Esse corpo de evidências e experiências foi plantando a semente de uma resposta institucional, ainda que tateante. Nas agências regulatórias, a reação passou por duas vertentes: a técnica e a comunicativa. Do ponto de vista técnico, comissões e painéis revisaram os ensaios clínicos e a farmacovigilância, e muitos documentos passaram a recomendar limites temporais ao uso rotineiro, além de alertar para a necessidade de monitoramento em populações de risco. Do ponto de vista comunicativo, órgãos de saúde pública e sociedades médicas começaram a emitir orientações mais explícitas sobre a prescrição responsável e sobre a necessidade de informar pacientes quanto aos riscos de dependência e dos efeitos de retirada. Em alguns países, campanhas públicas e materiais educativos voltados para profissionais de saúde e para o público foram lançados. Ainda assim, esses esforços variaram amplamente segundo o contexto. Em sistemas com mais recursos e tradição de vigilância, a mudança foi mais rápida. Em sistemas sobrecarregados, o impacto foi mais limitado. A extensão e a cronologia exatas dessas medidas em cada país são indefinido e demandam checagem local. Nos consultórios, a pauta da desprescrição, escrever menos, por mais tempo reavaliar, interromper quando apropriado, começou a ganhar força. Clínicos, especialmente em atenção primária, passaram a ter que equilibrar duas pressões opostas: a necessidade ética de reduzir danos provenientes do uso prolongado e a pressão imediata do sofrimento do paciente que, com frequência, buscava alívio naquela mesma consulta. Para muitos médicos, o caminho prático foi o de incorporar uma conversa mais longa sobre riscos e benefícios,
definir metas de curto prazo para o uso e programar retornos para reavaliação. Em alguns locais, farmacêuticos e enfermeiros passaram a colaborar em revisões de medicamentos e planos de desprescrição. Programas multidisciplinares, quando disponíveis, mostraram melhores resultados. Quando a retirada de benzodiazepínicos vinha acompanhada de suporte psicológico, acompanhamento clínico e educação para a família, as chances de sucesso aumentavam. Projetos desse tipo existiram em países diversos, mas suas formas, nomes e data de implementação são indefinidos e precisam ser verificados caso a caso. O caminho de quem tenta sair do uso prolongado é, em geral, complexo e pessoal. Voltamos a Maria, cuja história ilustrava a dupla face do remédio, alívio e armadilha. Alguns anos após iniciar o uso para insônia pós-parto, Maria decidiu que queria reduzir a medicação, temia a dependência e também queria avaliar outras formas de tratamento. Procurou um clínico que conhecia seu caso, que sugeriu apoio psicológico e a colocou em contato com um grupo de apoio local e com recursos informativos. O processo foi irregular. Houve progressos, recaídas, noites de pânico que a deixaram tentada a interromper a tentativa. Mas com acompanhamento contínuo, terapia cognitivo-comportamental focada em insônia, TCCI, quando disponível, e estratégias não farmacológicas de sono, ela conseguiu espaçar o uso e recuperar confiança em suas habilidades de enfrentamento. A história de Maria não é apenas um sucesso linear. É uma sequência de tentativas, ajustamentos e de redes de apoio que deram ao esforço uma chance real de funcionar. Sua experiência mostra que a retirada, além do desafio físico, é uma travessia psicológica e relacional. Senhor Antônio, cuja saúde e autonomia foram prejudicadas por sedação persistente e quedas, viveu outra vertente dessa transição. Após episódios de fratura e avaliação gerontológica, familiares e equipe de saúde discutiram os riscos e buscaram reduzir a carga de sedantes em seu regime medicamentoso. A solução envolveu ajuste da rotina, revisão de outros medicamentos que aumentavam sedação e medidas ambientais para reduzir o risco de quedas. Em seu caso, os ganhos não foram imediatos nem completos. Alguma confusão matutina persistiu e a recuperação funcional foi lenta. Ainda assim, a redução de quedas graves e o maior nível de alerta diurno trouxeram melhoras significativas em sua qualidade de vida. Esses dois relatos compostos, Maria e Antônio, exemplificam que resultados variam segundo o contexto, a comorbidade, a presença de suporte e a acessibilidade de alternativas terapêuticas. No nível das políticas de saúde, várias lições foram sendo aprendidas. A primeira é que qualquer mudança efetiva exige mais do que orientações, exige recursos. A oferta estruturada de terapias psicológicas, programas de higiene do sono, serviços de apoio comunitário e tempo de consulta ampliado são condicionantes para que médicos e pacientes tenham escolhas reais. Em contextos onde a terapia cognitivo-comportamental para insônia ou para transtornos de ansiedade é limitada por custo ou disponibilidade, a medicação permanece como a opção mais viável e rápida, ainda que potencialmente problemática a longo prazo. Assim, a promoção de alternativas não farmacológicas aparece, nas recomendações de especialistas, como um pilar central para reduzir a dependência de benzodiazepínicos. Outra lição é a importância da transparência e da comunicação sobre riscos. Nem sempre os pacientes receberam, no início do uso, informações claras sobre a possibilidade de tolerância e sintomas de abstinência. Em muitos casos, a percepção de controle e de benefício imediato sobrepujou discussões sobre potenciais custos futuros. Tornou-se evidente que práticas padrão deveriam incluir consentimento informado mais robusto, com linguagem acessível sobre riscos, alternativas e objetivos de tempo de tratamento.
A comunicação, por sua vez, precisa ser culturalmente sensível e considerar medos legítimos. Por exemplo, o receio de que interromper a medicação provoque piora do quadro. É preciso, portanto, articular informação honesta com empatia. No campo da pesquisa, o debate continuou a evoluir, com estudos explorando possíveis relações entre o uso crônico de benzodiazepínicos e declínio cognitivo, ou risco de demência. Alguns trabalhos associaram o uso prolongado a aumento no risco de declínio cognitivo, enquanto outros apontaram fatores de confusão e a dificuldade de estabelecer causalidade clara. Por exemplo, se o sono ruim e a ansiedade, por si só, já são fatores relacionados ao declínio cognitivo. Em linguagem prudente, há indícios e sinais que preocupam, mas a força causal e os mecanismos exatos permanecem em investigação e são, em parte, indefinidos. Essas incertezas científicas reforçam a necessidade de prudência na prescrição e de vigilância contínua, sem retirar a possibilidade de uso benéfico onde apropriado. A mídia teve papel ambivalente. Em momentos, expôs histórias pessoais com sensibilidade e ajudou a colocar o tema na agenda pública. Em outros, reportagens sensacionalistas ou simplificadoras contribuíram para estigmatizar e até para alarmar pacientes que dependiam da medicação para funcionar no dia a dia. Um efeito colateral indesejado foi a tendência a culpabilizar pessoas em sofrimento ou a transformar um problema de política de saúde em drama moral. Movimentos de advocacy, tanto de profissionais quanto de pacientes, tentaram equilibrar o discurso. É necessário reconhecer danos, mas tratar indivíduos com respeito e oferecer caminhos de cuidado, não de punição. A distinção entre responsabilização de instituições, por exemplo, práticas de marketing agressivo, e cuidado com indivíduos afetados, foi um tema recorrente nas discussões. Entre os profissionais, surgiram também debates sobre os limites da vigilância e da regulação. Restringir severamente o acesso poderia deixar pacientes que se beneficiam sem alternativa, como aqueles com transtornos severos que respondem bem ao tratamento. Por outro lado, não agir significava perpetuar danos evitáveis. Muitos especialistas passaram, então, a defender políticas que combinem autorização com salvaguardas, uso justificado por indicação clínica explícita, revisões periódicas de necessidade e programas de suporte para retirada quando indicado. A prática clínica ideal, segundo esse consenso emergente, é personalizada. Avaliar risco-benefício para cada paciente, considerar alternativas e envolver pacientes na tomada de decisão. Programas de desprescrição, quando bem desenhados, trouxeram resultados promissores. Em alguns serviços, equipes multidisciplinares, unindo médicos, farmacêuticos, psicólogos e assistentes sociais, criaram protocolos para revisar prescrições, oferecer opções não farmacológicas e apoiar planos de redução em conjunto com o paciente. Em iniciativas com acompanhamento estruturado, muitos pacientes conseguiram reduzir ou interromper o uso, enquanto outros identificaram que naquele momento de vida o benefício superava o risco e optaram por continuar com monitoramento intensificado. Aumentar a oferta desses programas exige financiamento e mudança de prioridades na gestão de serviços de saúde, que profissionais sejam formados, que horários de consulta permitam conversas prolongadas, que terapia psicológica seja subsidiada ou disponibilizada em rede pública. Uma questão sensível é a de substituições farmacológicas ou trocas de medicação. Na prática clínica, há técnicas que envolvem substituições por fármacos de meia-vida mais longa, por exemplo, para facilitar redução progressiva. Contudo, descrever rotinas específicas de troca e esquemas concretos é uma instrução clínica e, por isso, não cabe aqui. O que se pode dizer com segurança
é que decisões sobre substituição exigem avaliação médica individualizada, monitoramento e comunicação clara com o paciente. A ideia central permanece. Estratégias farmacológicas existem, mas devem ser empregadas com cautela e em conjunto com abordagens não farmacológicas sempre que possível. A dimensão socioeconômica da questão não pode ser negligenciada. A medicalização de problemas cotidianos, em parte, foi incentivada por estruturas sociais que deixam poucas alternativas. Jornadas de trabalho extensas, precariedade de apoio à saúde mental, desigualdade no acesso à psicoterapia. Em alguns contextos, um comprimido é, lamentavelmente, a intervenção mais prática para aliviar sintomas e permitir que as pessoas cumpram suas responsabilidades familiares e laborais. Investir em políticas públicas que reduzam a necessidade dessa solução por meio de direitos trabalhistas, programas comunitários de apoio à saúde mental e ampliação do acesso à psicoterapia é uma lição clara e urgente. Outro aprendizado importante é o de que a regulação do marketing é parte da solução. A influência das indústrias farmacêuticas sobre a formação e sobre a prescrição já foi amplamente documentada em diferentes contextos. Transparência nas relações entre indústria e profissionais, restrições a práticas promocionais que distorçam riscos e financiamento independente de pesquisa são medidas que reduzem vieses e favorecem decisões clínicas mais alinhadas com o interesse público. Em suma, ciência e prática não são neutras a interesses econômicos. Políticas que limitem conflitos e promovam divulgação equilibrada de evidências são fundamentais. No plano social, o estigma que envolve a dependência farmacológica precisa ser combatido. Em vez de rotular e punir, a sociedade se beneficia mais com sistemas que ofereçam tratamento, suporte social e oportunidades de reinserção, sem humilhação. A dependência iatrogênica, em particular, exige respostas que reconheçam a responsabilidade do sistema de saúde e que tratem as pessoas afetadas com dignidade. Grupos de apoio e iniciativas comunitárias têm papel importante para reduzir isolamento e promover estratégias práticas de cuidado. O ensino médico também sofreu influências. Currículos que enfatizam apenas intervenções farmacológicas sem preparar futuros médicos para manejar sofrimento psíquico com ferramentas psicossociais contribuem para práticas de prescrição automatizadas. Reformar a formação para incluir habilidade na escuta clínica, intervenção breve psicossocial e gestão racional de medicamentos tem sido proposta como caminho de longo prazo para reduzir prescrição inadequada. Educação continuada para prescritores, com foco em riscos a longo prazo, alternativas e comunicação com pacientes, mostrou-se eficaz onde implementada. A atualidade mostra um quadro misto. Em vários lugares, a prescrição de benzodiazepínicos diminuiu em comparação com picos históricos, enquanto em outros permaneceu relativamente estável, especialmente em subgrupos populacionais. Programas de desprescrição e campanhas educativas têm conseguido reduzir o uso em alguns contextos, mas o problema permanece relevante. A pandemia de Covid-19 trouxe outra camada de complexidade, aumento do estresse e da ansiedade populares, pressão sobre serviços de saúde mental e, em alguns locais, aumento no uso de medicamentos ansiolíticos. Os efeitos desses eventos nas tendências de uso de benzodiazepínicos são tema de estudos recentes e, em muitos aspectos, indefinido quanto aos desdobramentos de médio prazo. Quais são, então, as alternativas concretas que têm respaldo de evidência e que merecem promoção como parte do equilíbrio entre benefício e risco? Entre as intervenções não farmacológicas com maior suporte científico estão a terapia cognitivo-comportamental para insônia, TCC-I, e para transtornos de ansiedade, intervenções de higiene do sono, restrição de tempo na cama, rotina regular,
práticas de mindfulness e intervenções comportamentais que fortaleçam habilidades de enfrentamento. Importante reiterar: o acesso a essas intervenções é muitas vezes limitado por recursos. Portanto, política pública e financiamento são essenciais para que elas deixem de ser privilégio e se tornem opções acessíveis. Em paralelo, programas comunitários de apoio social, grupos de suporte e intervenções de promoção de saúde mental em ambientes de trabalho e escolas podem reduzir a demanda por soluções exclusivamente farmacológicas. Do ponto de vista clínico, o que tem se mostrado eficaz é um pacote integrado: avaliação criteriosa, discussão aberta sobre riscos e metas, oferta de alternativas terapêuticas, monitoramento e apoio durante processos de redução quando indicado. Dados e experiência clínica sugerem que a combinação de suporte psicológico e acompanhamento clínico aumenta a chance de sucesso na redução ou interrupção do uso. Em especial para populações vulneráveis, idosos, pessoas com múltiplas comorbidades e pacientes com longa duração de uso, desenhar caminhos personalizados é essencial. A justiça social entra também nessa equação. Políticas que criminalizam o uso de medicamentos prescritos de forma inadequada ou que colocam barreiras ao acesso a cuidados são prejudiciais. Em vez disso, modelos baseados em cuidado, em redução de danos e em promoção de alternativas demonstram maior potencial de melhorar resultados sociais e clínicos. Há ainda espaço para inovação. Plataformas digitais que ofereçam TCC/I de baixo custo, programas de telemedicina para apoio em desprescrição e integração de farmacêuticos clínicos em equipes de atenção primária são exemplos de intervenções que podem ampliar o alcance de ajuda efetiva. Voltando ao nível humano, é útil lembrar que as histórias individuais frequentemente carregam elementos de aprendizado coletivo. Pacientes que conseguem reduzir o uso de benzodiazepínicos costumam citar fatores como ter um plano claro, sentir-se escutados pelos profissionais, dispor de alternativas terapêuticas e contar com o apoio da família e de serviços de saúde. Por outro lado, fracassos costumam ocorrer quando falta um suporte local, quando há a co-ocorrência de transtornos não tratados ou quando o paciente experimenta uma retirada abrupta sem acompanhamento. Essas conclusões não são manuais operacionais, mas lições gerais que apontam para a necessidade de estruturar o cuidado em torno do paciente. A indústria farmacêutica, por seu turno, passou por pressões para alterar práticas de marketing e para melhorar transparência. Em alguns contextos, acordos e processos legais trouxeram a público documentos internos que suscitaram críticas sobre a subestimação de riscos. Esses episódios alimentaram demandas por regulação mais estreita, maiores exigências de estudo de segurança a longo prazo e limites à promoção direta de produtos. Ao mesmo tempo, empresas e pesquisadores continuaram a trabalhar em alternativas farmacológicas com perfis de segurança distintos e em estratégias que combinassem medicação com intervenções não farmacológicas. A inovação farmacêutica permanece válida, mas acompanhada de um apelo por avaliação robusta e por ética na comunicação de riscos. No plano das políticas, recompor prioridades exige coragem política e visão de longo prazo. Investir em saúde mental pública, ampliar o acesso à psicoterapia, fortalecer a atenção primária com equipes multidisciplinares e promover educação pública sobre sono e ansiedade são medidas que demandam recursos, mas que prometem maior retorno social do que medidas paliativas. Regulamentações que limitem marketing agressivo e que exijam transparência em conflitos de interesse ajudam a preservar a neutralidade do conhecimento médico. Além disso, monitoramento contínuo de padrões de prescrição e de efeitos adversos é necessário para detectar tendências e responder com rapidez.
Ao nos aproximarmos da conclusão, é importante não cair em simplificações. Os benzodiazepínicos não são maus per se. São ferramentas terapêuticas que, como todas as ferramentas poderosas, exigem uso criterioso. Para algumas pessoas, em contextos específicos, esses medicamentos são decisivos para reduzir sofrimento agudo e restabelecer função. Para outras, o uso prolongado trouxe prejuízos significativos. Reconhecer essa ambivalência é o primeiro passo para políticas e práticas mais justas e efetivas. A história também ensina sobre responsabilidade compartilhada. Indústria, profissionais de saúde, formadores, agências reguladoras, mídia e sociedade têm papéis distintos, mas interdependentes, na forma como tecnologias médicas se disseminam e impactam a vida das pessoas. A responsabilidade coletiva inclui garantir que a inovação farmacêutica seja acompanhada de vigilância, que a comunicação sobre riscos seja honesta, que a formação médica prepare para alternativas não farmacológicas e que o sistema público de saúde seja capaz de oferecer essas alternativas de forma equânime. Há ainda uma dimensão ética que atravessa toda a narrativa: o respeito pela autonomia informada do paciente. Isso implica não apenas oferecer a opção farmacológica, mas também explicar claramente alternativas, prazos prováveis de benefício, sinais de risco e planos de acompanhamento. É nesse diálogo transparente que decisões mais alinhadas aos valores do paciente podem ser tomadas, evitando tanto quanto possível a medicalização desnecessária e o abandono de quem já está em uso prolongado. Para quem acompanha essa história às margens, familiares, cuidadores, profissionais de saúde, o conselho prático é de sensatez e ação baseada em evidência. Reconhecer sinais de risco, sensibilizar-se para o contexto do outro, procurar orientação profissional qualificada e favorecer estratégias que priorizem segurança e qualidade de vida. Ressalte-se: nessas situações, busca-se cuidado, não culpa. Ao final, o que resta é um balanço que convoca a humildade e a ação. Os benzodiazepínicos foram e continuam a ser uma inovação com mérito e com custos. Transformar o reconhecimento desses custos em políticas e práticas que reduzam danos e ampliem alternativas é uma tarefa democrática que envolve investimento, educação e empatia. É uma tarefa que passa por reorientar prioridades, menos pressa na prescrição, mais tempo para conversar, menos substituição da atenção humana por comprimidos, mais recursos para psicoterapia e intervenções não farmacológicas, mais fiscalização das práticas de marketing e, sobretudo, mais cuidado com as pessoas que hoje carregam os efeitos dessa história. Se esta história tocou você de alguma forma, seja como profissional, como paciente ou como alguém que cuida de alguém, saiba que não está sozinho. Links e fontes confiáveis estão na descrição deste vídeo, incluindo organizações de saúde mental e materiais educativos sobre desprescrição e alternativas terapêuticas. Se você ou alguém que ama faz uso de benzodiazepínicos e teme dependência, procure um profissional de saúde para uma avaliação individualizada. Essa é a via segura para entender opções e construir um plano que respeite a situação clínica e os valores pessoais. No fim das contas, a lição central é simples, embora difícil de realizar: equilíbrio. Equilíbrio entre o alívio imediato e a vigilância a longo prazo, entre a inovação farmacêutica e a responsabilidade social, entre a compaixão no consultório e a exigência de políticas que ofereçam alternativas reais. A promessa de paz não precisa terminar em prisão. Com informação, com cuidado coletivo e com políticas públicas sensatas, é possível preservar benefícios, reduzir danos e construir caminhos de tratamento que realmente sirvam aos interesses das pessoas e da sociedade.